Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende e nós vamos para a segunda aula de simulação com o software Proteus, né? Parte 2 da introdução. Na parte 1 eu mostrei aonde vocês podem baixar a versão educacional, que é uma versão que você consegue fazer algumas simulações, aprender, usar a ferramenta. E essa versão ela é gratuita, você consegue baixar, né? Qualquer coisa é só ir na primeira aula sobre Proteus, que eu tenho lá, eu passei, mostrei o site, mostrei o local para baixar. E hoje eu vou dar continuidade àquela aula apresentando alguns circuitos série, paralelo e misto, fazendo algumas medições, mostrando alguns parâmetros de corrente, de tensão, tanto para corrente contínua quanto para corrente alternada, tá certo? Então vamos começar, né? Eu vou clicar aqui nesse símbolo, em P, e vou buscar aqui primeiro os resistores. Eu posso, né, fazer a pesquisa também, tá? Se vocês quiserem mais rápido. E aqui eu vou pegar resistores, né? Aqui tem algumas especificações, como eu falei na aula passada. Eu vou pegar resistores de 4 cassetes, 10 watts de potência. Tá? Vou pegar aqui 1, 2, sempre com 3, tá certo? Bom, então tá aí. Agora eu vou pegar, né, em fontes, uma fonte, né? Vou botar aqui também, que é melhor de fazer pesquisa, tá? Então, eu vou aqui, você pode pesquisar, source, tá? Aí eu tenho aqui alternador, que é a corrente alternada que eu não quero, eu vou de bateria, que é a corrente contínua que eu quero, tá? Coloquei uma bateria aqui, deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem melhor, tá? Fica mais fácil de ver, tá aí. Vou fazer a ligação, lembra que eu encosto num terminal, encosto no outro, tá? E já faz a ligação, ó, encosto no terminal. Aí agora eu venho aqui no terminal da bateria e vou lá e fecho. Bom, aqui a bateria eu vou deixar a princípio 12, agora pessoal tem que aterrar, tá certo? O ground, tá? De onde eu vim aqui, ó, esse símbolo de modo terminal. Aí coloco um terra aqui, o circuito precisa estar aterrado, tá bom? Bom, se eu ligar ele começa a funcionar, mas eu venho aqui, ó, nesse símbolo de multímetro, tá vendo? Modo instrumento virtual e vou de DC voltímetro. Vou colocar um multímetro aqui, ó. Eu posso girá-lo também, tá? Se vocês acharem melhor, posso rotacionar, tá vendo? E colocá-lo. Então eu vou ligar. Aí aparece. Liguei aqui. Ah lá, apareceu. Tá meio de lado, então deixa eu tentar fazer o seguinte. Deixa eu colocar ele na posição, né? Vou rotacionar de novo, tá? Colocar ele aqui, ó. Vou tentar colocar ele aqui. Acho que aqui seria uma boa posição, onde eu vou buscar os terminais dele, colocando também paralelo, tá? Eu cliquei aqui, isso. Eu vou ligar novamente. 4 volts em cima dele. Como são iguais, a gente espera que tenha 4 volts em cada. Vamos comprovar experimentalmente isso, tá? Aqui DC, voltímetro, tá? Deixa eu fazer aqui de novo a aqui. Peraí, agora eu venho e DC voltímetro. Então coloco um para esse e um para esse aqui, tá bom? Vou fazer a ligação, sempre lembrando paralelo com a carga, tá? Então vem aqui, paralelo, o mais, sempre respeitando o sentido da corrente, porque senão nós vamos ter medidas com sinal contrário, indicando que a corrente está invertida em relação à polaridade que nós colocamos, tá certo? Então cada um com 4 volts. Interessante agora, pessoal, é a gente mudar. Eu vou mudar os valores de resistores, tá? Vou botar 10K, vou botar 20K, tá certo? E vou botar 10K. São valores mais simples para a gente poder ter um parâmetro bacana, tá certo? 10K. Vou ligar de novo, agora eu vou perceber diferenças na medida, tá? Então vem aqui e ligo. 3, 6 e 3, né? A soma tem que dar 12. Então a gente vê que a soma 12. E o interessante é que os resistores o resistor de maior resistência ele tem a maior tensão. Tudo isso é relacionado à lei de Ohm, né? Como a corrente é a mesma, quanto maior a resistência, maior será a tensão aplicada numa associação em série, tá certo? Agora aqui para complementar, eu vou colocar um circuito
um perímetro, tá? Para fazer a medida aqui. Deixa eu só marcar aqui agora. Aqui um perímetro, pronto. Um perímetro tem que estar em série, tá? Então eu quero medir a corrente do circuito. Eu coloco um perímetro em série com um gerador, tá? E vou ligar aqui. A gente espera o quê? 20, 40, 12 por 40. Né? Aí o que acontece aqui? Você percebe que ele não lê, ele só lê duas casas. Né? Então, se você clicar aqui nele, né, ele tem aqui essa característica, né, de ler somente duas casas. Então, o que eu vou fazer para facilitar para a gente? Para a gente poder fazer uma leitura, eu vou colocar 12K no total. Então, vou colocar 3 resistores de 4K, só para vocês visualizarem a leitura, tá certo? Então, 4K. Ele não tem boa precisão esse multímetro, então ele não pega. Ele está lendo 0, mas agora ele vai ler um valor, tá? 4K. Ó, dividir 12 por 12, vamos ver ali. 4, 4, 12. Aliás, também tem um detalhe. Eu estou em quilo. Vou colocar para ohm a resistência para ele poder fazer uma leitura, tá certo? Então vem aqui, tá? Então fiz aqui. Olha lá. Consegui agora. Aproximadamente está apresentando algumas perdas, deveria marcar 4 volts e 1 ampere de corrente, mas como ele está tendo perdas de 0,03 em cada resistor, então eu passo a ter 0,99. Quando eu somar isso aqui e dividir por 12, eu vou ter aproximadamente 1. Tá? Então, lembrando, associação em série, a corrente é a mesma e a queda de tensão vai depender do resistor, porque se eu tiver resistores iguais, as quedas são iguais. Mas se eu tiver resistores diferentes, elas serão proporcionais. Tá? Vou desligar aqui. Eu vou aproveitar os resistores, tá? Não vou trocar. Talvez troque o valor, mas as resistências eu vou manter. Para a gente fazer agora a nossa associação em paralelo. Então, vou pegar esse resistor aqui. Deixa eu desconectar aqui, fazer desconexões. Desconectar. Retirar as conexões, tá? E aqui eu venho com esse resistor para cá, ó, coloquei em paralelo. Que lindo, né? Deixa eu botar ele para cá. Isso, que eu vou tirar essa. Isso, pronto. Tá aqui, que bonito. Agora eu vou ligar os resistores em paralelo, tá certo? Inicialmente eu vou colocar, vocês já vão entender por que eu estou fazendo esse distanciamento. O circuito, agora eu tenho uma associação em paralelo, tá? Eu vou colocar aqui um voltímetro, tá? Deixa eu colocar aqui um voltímetro, tá? Ele vai medir as tensões no paralelo, que a gente já sabe qual o valor, 12 volts, né? Mas só para a gente comprovar a teoria. Tá lá, tá marcando 11,2. Resistência muito baixa, quase que um fio. Então, eu vou colocar novamente, voltar com a medição de 4K para a gente poder ter uma medida melhor ali, tá? Ele está quase, ele está marcando baixa. Também é tolerável pela questão das perdas, tá certo? Então, eu medi lá 12 volts, tá? 12 volts, excelente. Deixa eu clicar aqui no medidor, tá? A resistência em torno de 100 mega, de repente eu fazendo aqui vou colocar um DC, esse cara vai entrar para medir a corrente no resistor de 4K. Então vamos ver aqui, coloquei aqui, tá? Botei aqui, liguei ele, e agora eu vou dar 2 cliques para ver a propriedade. Miliamperes, tá? Mudei aqui para conseguir medir, fazer a leitura de correntes. 3 miliamperes. Agora sim eu consigo ler na precisão, mas lendo corrente de miliamperes. Na situação anterior, quando eu fui fazer a leitura, eu estava lendo em amperes. Por isso que eu tive essa dificuldade para fazer a leitura, tá certo? 12 volts,
A REC aqui dá 4/3. 12 dividido por 4, 3. Vai dar 9 miliamperes. Né? Esses 9 miliamperes serão divididos em 3 caminhos de resistências iguais, então cada um vai ter 3. Tá certo? Eu posso colocar um medidor nos outros, vocês vão comprovar isso, desde que eles sejam iguais. Né? Se eles forem diferentes, aí vai ser a proporção. Quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. Quer ver? Eu vou fazer uma situação legal aqui para a gente poder entender isso. Eu vou tirar o R2 e vou colocar o dobro de resistência agora. Vou colocar 8K. Tá bom? E eu vou colocar um multímetro aqui para fazer a leitura, né, do... Deixa eu fazer aqui, pronto. Deixa eu ir lá agora aqui, multímetro, perímetro, isso. Achei ele aqui, pronto. Lembrando que eu tenho que ir na configuração e mudar também para mili, senão eu não vou conseguir fazer a leitura. Então vem aqui, ó, em miliamperes, tá? Se eu tiver microamperes eu consigo ler também. Mas eu tenho que modificar lá na configuração. Bom, aqui a gente espera o quê? Que essa corrente seja o dobro dessa. Vamos ver? Vamos lá. Tá lá, ó, 3,5. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Como eles são o dobro, a corrente cai pela metade. Né? Se eu multiplicar 8 por 1,5 dá 12. Se eu multiplicar 4 por 3 dá 12. Tá certo? Bom, então fizemos aqui a associação em paralelo. Agora eu vou apagar os medidores, tá? Para a gente poder entender melhor. Vou religar aqui e vou acrescentar um resistor para uma associação mista. Tá? Então vou colocar esse cara aqui. Tá? Apaga isso aqui. Vou colocar um amigo nosso resistor aqui. Aqui, ó, 4.7. Vou mudar o valor, tá bom? Só para a gente poder... Aqui eu vou colocar um amperímetro para a gente poder entender. Bom, cadê o amperímetro? Aquele aqui. Aqui. Isso. Vou botar um amperímetro aqui na entrada. Tá? E vou colocar um amperímetro aqui, ó. Nesse de 4K. Pra gente poder... Cadê aqui o amperímetro? Pronto. Ter noção. Esse 4K... Eu vou trocar e botar um de 10K. Tá bom? 10K. 10K. Isso aí. Vamos ligar. Esqueci do detalhe aqui. Configurar para mili, né? No display range, mili e aqui também. Mili, aí fica bacana. Agora vamos. Liguei, olha lá, 0,95, 0,63. Se eu colocar um amperímetro, né, aqui, naquela posição, no R3, a soma tem que dar o valor, né? Deixa eu ver aqui, descer um perímetro. Pronto. Tudo isso as propriedades teóricas que a gente aprende lá da eletricidade, tá? Olha lá, ó. Aí aqui também, ó, é sempre bom, ó. Mas cuidado a configuração, senão eu não consigo fazer a leitura, tá certo? Então, liguei. Olha lá. 0,95, 0,63 mais 0,32, 0,95, a corrente de 0,95 se divide em duas partes. Se eu fizer uma coisa interessante aqui, colocar esse resistor de 4K, aí eu vou ter metade da brincadeira para cada um, né? Então, aqui, olha lá, de 1,5 para cada um, tá certo? Bom, agora para fechar, eu vou fazer uma análise rápida de corrente alternada, tá? Para esse circuito misto aqui mesmo. Para isso, eu vou ter que usar agora, mudar o medidor, tá certo? Então, eu vou mudar também a fonte. Então, eu venho aqui no P e vou buscar fonte. Tá? Aí aparece... Cadê? Aparecendo um monte de informações aqui. O alternador, que é o que eu quero. Pronto. Aqui o alternador. E nesse alternador eu configuro. Eu vou deixar 12 volts, tá? E 12 volts. E uma frequência eu vou deixar de 1 Hz. Bom, eu tenho duas maneiras de medir agora. A primeira delas é utilizando o osciloscópio e utilizando um voltímetro AC, por exemplo.
Então ele vai fazer a leitura de corrente alternada, mas eu não vou ver forma de onda, né? Primeiro vamos fazer uma leitura aqui rápida com o voltímetro. Ah lá. Ele vai ficar marcando, né? Tá vendo a tensão alternada, né? Então ele vai ficar marcando aqui, mas eu não tenho uma boa visualização agora, né? Os multímetros que a gente trabalha no laboratório, ele faz a leitura do RMS, né? Que é o valor médio quadrático. Numa outra aula eu posso explicar também melhor sobre isso. Vamos usar o osciloscópio. Então tá aqui o osciloscópio. Bacana, vou colocar ele aqui dentro. Canal A, ele vai na fonte. Então agora eu vou ligar e vocês vão ver aqui, ó, o amarelinho é o meu sinal. Esse é o osciloscópio. Depois eu vou passar para vocês uma aula só explicando o funcionamento dele, tá? A princípio eu estou numa escala aqui de tensão e de tempo. Eu vou mudar aqui para conseguir, ó, ajustar a minha escala. Eu acho que a escala de tensão tá legal, tá vendo? Então eu estou vendo aqui minha senoide, tá? Agora eu vou desligar e vou colocar o B aqui. E vou ligar. Liguei aqui. Tá, apareceu. Então você percebe que os dois estão na mesma escala de 5 volts, né? E é compreensível que se eu tenho 12 volts no sinal de entrada, aqui eu vou ter menos. Por quê? Porque eu dividi tensão, então eu vou ter um sinal de amplitude menor chegando aqui, porque parte da energia foi consumida nesse resistor de 10K. Os dois estão em fase, né? Se eu aumentar esse cara aqui, né? Não, é o azul, desculpa, tá? É o azul aqui, deixa eu mexer aqui no azul. É o azul. Então, se eu mudar aqui, ó, a gente percebe que o sinal azul está em fase com o sinal amarelo. O resistor ele não faz, não gera mudança de fase, tá certo? Numa próxima aula eu vou explicar melhor o funcionamento do osciloscópio, como é que ele faz essas leituras, o que são essas leituras, o que é um sinal alternado. Né? Na aula de hoje o objetivo foi mostrar para vocês como é que se monta circuitos, associações em série, paralela e mista utilizando a ferramenta Proteus, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula e um forte abraço a todos e fiquem bem.